Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula gravada. Peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, né? Estou aprendendo e eu vou ter um pouquinho com vocês também. Hoje, pessoal, é a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre a introdução à hiperestática. Então, é um assunto muito importante, uma espécie de apresentação, um prólogo sobre o que a gente vai estudar na nossa disciplina. Então, antes de tudo, vamos falar qual é o objetivo da análise estrutural. Né? Então, nosso objetivo, enquanto cadeia de disciplinas da análise estrutural, a gente busca determinar, basicamente, quais são as ações que estão submetidas sobre as nossas edificações e o que essas ações provocam sobre a estrutura. Então, a gente vai estar sempre conversando sobre isso, né? Pensar uma estrutura, pensar quais são as cargas que estão aplicadas sobre ela e, num ponto final do nosso dimensionamento, entender como essas estruturas vão se comportar, ou seja, entender quais são seus estados limites de serviço e de utilização. Então, os estado limites de serviço e estados limites últimos são passos finais do nosso dimensionamento. Então, mas para que a gente faça isso, a gente tem que ter feito a análise estrutural. Então, a análise estrutural ela permite fazer e entender como é a distribuição das tensões e dos esforços internos e dos deslocamentos ao longo da nossa edificação. Esses são os pontos que acabam convergindo para uma limitação das nossas edificações. Nível de tensão, nível de carregamento, nível de deformação. E aí a gente fala que é em parte ou no todo. Okay? O objetivo do curso, né, é apresentar quais são as técnicas clássicas, né, na resolução e na análise de estruturas em barras. Tá? Então, nosso intuito aqui é determinar esforços, deslocamentos e reações de apoio. Como a gente já fez um pouco disso em Mecânica das Estruturas 1, né? Então em Mecânica das Estruturas 2, o nosso foco vai ser nas estruturas hiperestáticas. Então, as estruturas hiperestáticas são o nosso objeto de estudo na análise estrutural da disciplina Mecânica das Estruturas 2. Então a gente entende estruturas em barras como sendo aquelas que são formadas por um elemento que tem uma dimensão muito importante frente às outras duas dimensões. Então são estruturas ou são partes de estruturas que têm grandes dimensões e seções pequenas comparadas a essa dimensão. Né? Por isso entra nesse contexto de estruturas como vigas, pilares, tirantes, eixos de peças, né? No caso da engenharia mecânica. Mas o nosso foco fundamental vão ser basicamente nas vigas e nos pilares das nossas edificações. Tá? A outra possibilidade da estrutura, ou seja, se nós não tivéssemos estruturas em base, nós estaríamos estudando estruturas contínuas. Que seriam as superfícies? As estruturas que têm caráter superficial e as estruturas que têm um caráter volumétrico. Esses dois tipos de estruturas, eles não são objetos de estudo de análise estrutural a nível de graduação, porque eles envolvem uma mecânica que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco superior. Então a gente na graduação se limita a estudar estudar análise estrutural clássica, vamos assim dizer, das estruturas em barra. Para as estruturas contínuas, que aí vão entrar chapas, placas, cascas, blocos, a gente deixa esse estudo para um nível um pouco mais elevado, tá? Para aqueles que forem fazer mestrado ou eventualmente doutorado. Então, nas estruturas em base que a gente trabalha, a gente vai buscar entender quais são os esforços seccionais internos. Fazendo uma pequena lembrança, né? Os esforços internos das estruturas em barra são 4. Esforços do tipo momento fletor, esforços do tipo momento torsor e 2 esforços do tipo normal e cortante. Então, esses 4 esforços basicamente são os esforços que estão submetidos às nossas estruturas em barras. Então, entender como esses esforços se comportam é o nosso objetivo de disciplina. Tá? Então, no caso das peças planas, esses esforços internos eles acabam se resumindo a 3 esforços. No caso das peças planas,
e carregamento segundo o seu plano, ou seja, nossas vigas, nossos pilares. Então, se eu tomar uma seção qualquer, que é o que eu estou representando aqui, a gente vai observar que sobre essa seção existem esforços cortantes, como esse vermelho, esforços normais, como esse representado em azul, e momentos fletores, como esse representado em verde. Tá? Tanto representação em vetor curvo como em vetor de seta dupla. Para as peças de um modo geral, ou seja, que tem esforços internos gerais sobre seções tridimensionais, ou seja, espaciais, a gente já pode falar que existem 6 esforços internos. Então, nossa estrutura geral tridimensional, para cada seção transversal, ela vai ter 6 esforços internos, a saber, os esforços normais, 2 esforços cortantes, esses representados em vermelho, 2 momentos fletores e 1 momento de torção representado em amarelo. Então, a soma desses 6 efeitos, né, ou desses 6 esforços internos, são todos os esforços internos pelos quais as nossas peças estão submetidas. Na aula de hoje, eu quero que a gente saiba 2 conceitos simples, novos, mas simples. O primeiro conceito que eu quero que vocês saiam de hoje sabendo, saiam desse vídeo sabendo, e anotem isso, é o conceito de deslocamento no seu sentido generalizado. Tá colocado aí entre parênteses. Então, se você tomar uma peça qualquer, como essa que vocês estão vendo aí, né, de forma exemplar hoje, uma viguinha deformada, a gente entende o seguinte. Se eu tomar um ponto dessa viguinha, tá? Um ponto qualquer dessa viguinha, fazer uma correlação entre o antes e o depois. Então, se você observar aqui, ó, esse ponto da viga, após a solicitação, ele vai mudar de posição aqui na nova posição, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Dessa posição não deslocada para essa posição deslocada, a nossa estrutura sofre mudanças de posição, que a gente acaba caracterizando como deformações, por meio de deformações. Se a gente pensar nessa deformação, a gente pode ter basicamente, de maneira bem simplificada, 2 tipos de deslocamentos. Tá? Um deslocamento que a gente pode chamar de deslocamento no seu sentido clássico, que seria o deslocamento de posição, ou seja, essa peça estava nessa posição e veio para essa posição, né, de forma deformada. E existe o outro deslocamento, que é a posição da seção transversal que acaba sofrendo uma rotação. Então, neste ponto, ou seja, qualquer ponto da nossa viga aqui, qualquer ponto que você marcar aqui, pós-deformado, a gente entende que ele sofreu um deslocamento e uma rotação. Então, o deslocamento no sentido generalizado seria a soma desses 2 conceitos. Então, de uma forma simplória, o que a gente faria, né, seria juntar esse deslocamento linear, por assim dizer, né, ou seja, essa mudança de posição linear que a peça sofre, ou seja, quando ela sai dessa posição para essa posição, com a rotação que a seção transversal sofre nessa posição. Então, se a gente somar esses 2 conceitos, ou seja, o deslocamento clássico, a gente chamava de U, em geral o V, com o deslocamento de rotação, a gente tem o que a gente chama de deslocamento no seu sentido generalizado. Tá? Então, esse é o deslocamento de nosso interesse. A gente vai usar várias notações aqui na disciplina. Tá? Em geral, a gente vai buscar representar mais pela letra D ou pelo delta, então são símbolos mais comuns. Então, esse aqui vai ser o que a gente chama de deslocamento no seu sentido generalizado. Qual é a novidade dele? Ele inclui dois conceitos dentro. O deslocamento clássico, ou seja, a mudança de posição linear, e uma rotação, ou a rotação. Tá? A gente vai entender a vantagem disso ao longo do curso. Tá? Um segundo conceito que eu quero que vocês saibam hoje, saiam daqui sabendo, é o conceito de força no seu sentido generalizado. Tá? A força no seu sentido generalizado, a gente pode até fazer uma analogia com o conceito que a gente acabou de ver. Né? A gente entende o que é força, é uma ação de um corpo sobre outro.
esse é o sentido clássico de força que a gente vem estudando sempre, né, ao longo das disciplinas de física, né? Mas aqui o que a gente vai fazer é algo semelhante ao que a gente fez com o deslocamento. A gente vai somar os conceitos de força clássica com o conceito de momento. Observe que força está muito relacionada ao deslocamento linear e o momento está relacionado a um deslocamento por rotação. Então, se você somar os dois conceitos, o conceito de força clássico, que a gente já conhece, a nossa força clássica, com o nosso momento clássico, a soma desses dois conceitos vai gerar para a gente essa força no seu sentido generalizado, que a gente vai adotar, por simplicidade, a letra F. Então, quando a gente estiver falando de força generalizada, a gente vai estar falando tanto de forças quanto de momentos, tá bom? Então, saiam dessa aula sabendo essas duas coisas. É importante para a gente. Sobre as equações da estática, né? Então, são as equações no qual baseia-se todo o nosso estudo, a gente entende o seguinte, que se eu digo que criei um novo conceito de força, essa força generalizada é nula, então a gente entende que a equação da estática, que eram duas que a gente dizia, né? Ou seja, quando é que o nosso corpo está em equilíbrio? Quando a soma das forças é igual a zero e quando a soma dos momentos sobre esse corpo ou sobre essa estrutura é nula. Então aqui, com esses dois conceitos que a gente criou, a gente acaba simplificando. Então o que é que vai acontecer? As nossas equações de equilíbrio vão se resumir a apenas uma equaçãozinha bem simples, quer dizer que a resultante das forças generalizadas é igual a zero, tá bom? Então, se a resultante dessas forças generalizadas é igual a zero, eu garanto que o meu corpo está em uma condição estática, tá? Em uma condição necessária, obviamente, para que a gente estude nossas estruturas civis. Se eu for tratar em termos de componentes, aí vai depender, obviamente, de cada tipo de problema. Se eu estou trabalhando num problema plano, essas componentes vão se resumir àquelas três componentes clássicas. Somatório de força numa direção, somatório de força na outra direção, cartesiana, e somatório de momento na direção cartesiana sobressalente. Então, isso tudo vai dar para a gente nossa condição de equilíbrio escalar, tá? Eu não vou escrever aqui porque a gente já conhece, mas seria resumir aquelas equações que a gente trabalhou em mecânica das estruturas 1. Somatório de forças na direção x igual a zero, somatório de forças na direção y igual a zero, somatório de momento igual a zero. No caso tridimensional, são as 6 equações. 3 pares para força, 3 pares para momento. Mas ficamos com isso. A resultante das forças generalizadas é igual a zero. Tá? Com relação às estruturas, elas podem ser classificadas, de acordo com a estaticidade, em 3 tipos. Estruturas isostáticas, que são aquelas que a gente estudou exaustivamente na disciplina mecânica das estruturas 1. Estruturas hipostáticas, que seriam aquelas que não garantem o total equilíbrio da sua estrutura para todas as condições de movimento. Né? Então, são estruturas que podem e sofrem movimentos de corpo rígido. Então, tem até a ilustração de um carrinho. Um carrinho é uma estrutura clássica hipostática. Tá? Nosso interesse, na verdade, nessa disciplina é estruturas hiperestáticas. Então, vamos lá. Nosso conceito de estrutura hiperestática, a princípio, está muito relacionado, vocês vão lembrar, a um conceito de excedência em vínculos. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Excedência em vínculos está relacionado a gente dizer o seguinte, poxa, para que a minha estrutura esteja em equilíbrio, bastaria que eu tivesse uma quantidade de reações X, ou fechada. Só que às vezes ela tem muito mais vinculações. Então a gente diz que esses vínculos são excedentes, tá? Então um exemplo clássico de uma estrutura hiperestática, né, que a gente pode tratar é a nossa viga engastada, tá? Isso aqui é uma estrutura isostática. Se você põe um apoio a mais sobre essa viga, ela passa a ser hiperestática. Então a gente diz que ela tem um vínculo excedente. Então esse vínculo excedente, ele dá à nossa estrutura uma condição de maior apoio, de maior quantidade de apoios que os necessários. Né? Então ele passa a ter uma vinculação maior do que a necessária para o seu equilíbrio. E isso vai gerar para a gente alguma série de problemas,
que na verdade vai nos dar uma série de conceitos, e é aí onde a gente vai trabalhar. Só que a gente tem que entender que a hiperestática não é só isso. A hiperestática ela pode se dividir basicamente em dois tipos de hiperestática. A hiperestática interna e a hiperestática externa. Bem, a hiperestática externa é essa hiperestática que a gente já entende, ou seja, a quantidade de vínculos excedentes. Então, se você tem uma quantidade de vínculos excedentes, ou seja, tem uma quantidade de reações de apoio que são maiores do que aquelas necessárias para o equilíbrio clássico, a gente diz que a nossa estrutura está numa condição de hiperestaticidade externa. Mas existe uma hiperestaticidade. Se existe uma externa, obviamente existe uma interna. O que seria essa hiperestaticidade interna? É aquela relacionada aos esforços internos. Eu vou trazer um exemplo bem simples de um edifício, que é esse aqui. Imagine o nosso edifício, bem simples, né? Bem simples mesmo, como esse, tá? Se eu perguntar a vocês se esse edifício ele é hiperestático, isostático ou hipostático, a nossa primeira resposta é óbvia, dizer que ele é isostático, porque ele tem 3 reações de apoio, no caso plano, as equações vão ser suficientes para calcular as reações de apoio. Beleza, então ele seria isostático. Mas pensem o seguinte, se eu eventualmente realizar um seccionamento nessa estrutura, tá? Eu vou realizar um seccionamento nessa estrutura numa posição que eu quero aqui, obviamente, né? Que eu vou mostrar para vocês. Se eu seccionar essa estrutura nessa posição, eu não tenho como seccionar a estrutura se eu não cortar a estrutura em 2 partes, né? Não faz sentido. Então, para eu fazer esse seccionamento em 2 partes, eu necessariamente tenho que continuar esse corte até aqui, tá? E cortando essa estrutura até aí, então vamos ver o que acontece, né? Seccionei a estrutura. Então, observe o seguinte. Nessa posição aqui que eu seccionei, vou redesenhar aqui, eu peço desculpa, primeira vez, mas a gente vai aprendendo. Vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, depois vai melhorando. Outra coisa em relação à dimensão dos vídeos, né? Eu vou tentar que os vídeos sejam curtos, tá? Mas cada aula vai ser também um desafio. Então, aqui era a estrutura que eu tinha, né? Quando a gente seccionou. Eu pergunto a vocês, na verdade eu quero que vocês se respondam, né? Quais são os esforços que vão existir em cada uma dessas seções que você viu aí, né? Se você observar bem, ó, nessa seção aqui, vão surgir, como a gente já tem falado na aula de hoje, 3 esforços internos: um esforço normal, um esforço cortante e um momento fletor. Da mesma forma aqui, um esforço cortante, um esforço normal e um momento fletor. E para calcular os esforços internos, a gente tem da mesma forma as mesmas equações de equilíbrio. Então só tenho 3 equações de equilíbrio. E como eu tenho 6 incógnitas, a gente diz o seguinte, que essas incógnitas a mais tornam a nossa estrutura hiperestática. Oxe, mas eu não consigo calcular as reações de apoio? É aí onde tem a diferença entre uma hiperestaticidade externa e uma hiperestaticidade interna, tá? Então a hiperestaticidade interna está sempre relacionada à quantidade de equações que você tem disponível para calcular os esforços internos, que não é suficiente. E aí gera uma hiperestaticidade. A gente vai entrar em mais detalhes mais à frente, tá? Mas fica só essa primeira dica também para a gente caminhar um pouquinho, tá? Sobre o comportamento da estrutura, eu já estou quase terminando a aula, garanto a vocês, a gente pode dizer que a nossa estrutura pode se comportar de 2 formas, um comportamento linear e um comportamento não linear. Na nossa disciplina, a gente vai focar no comportamento linear, tá? Mas é importante falar para vocês que existe a possibilidade também de um comportamento não linear. Mas o que seria não linear? Primeiro, a gente pode classificar tanto o comportamento linear como não linear em 2 tipos: comportamento linear físico e geométrico. Vocês vão entender rapidinho. O comportamento linear físico está relacionado à forma como o nosso material se comporta.
Então, essa curva aí vocês já viram várias vezes. Então, a gente diz o seguinte. No primeiro estágio dessa curva, ou seja, nessa primeira região aqui que vocês veem, a gente percebe que a estrutura tem um comportamento linear material, ou seja, o material se comporta de forma linear. Então, a gente diz que ela está dentro do seu regime elástico linear. O que é importante de informação em relação a isso? Dentro desse regime elástico linear, a gente preserva o que a gente chama de lei de Hooke, ou seja, existe uma proporcionalidade entre tensões e deformações. Essa é uma informação importante. Enquanto isso é válido, a gente pode simplificar os nossos modelos. Quando isso deixa de valer, a gente diz que o nosso estrutura passa a ter um comportamento não linear. Por que não linear? Porque a gente perde essa relação de linearidade entre tensão e deformação. Então, a linearidade física está relacionada à relação entre tensões e deformações, que elas são aproximadas pelo módulo de Young, tá bom? Já o comportamento geométrico, ele também pode ser dito não linear ou linear, que é o que nos interessa. E o que seria um comportamento linear geométrico? Também a gente vai entender isso intuitivamente com essa pequena ilustração. Quando a gente considera que o equilíbrio da nossa estrutura ele se dá na posição inicial, ou seja, não deformada, a gente diz que a gente está trabalhando com um comportamento linear. Quando a gente busca representar o equilíbrio da nossa estrutura na posição deformada, a gente diz que o comportamento é não linear. Tá? A gente pode entrar em mais detalhes e eu sugiro que vocês me perguntem isso na aula síncrona para eu falar um pouquinho mais, porque a gente para não se exceder um pouco aqui no vídeo, tá bom? Então, basicamente é isso. O comportamento linear geométrico é aquele relacionado a eu garantir o equilíbrio da estrutura na sua posição não deformada. Tá? E o contrário, ou seja, não linear, seria quando a gente considera o equilíbrio da estrutura na posição final. Tá? Então, eu tenho duas ilustrações de uma estrutura não deformada e deformada. Obviamente, no nosso campo de estudo, né, da nossa disciplina, a gente vai trabalhar com a estrutura na condição de equilíbrio na posição não deformada. Ok? Vamos para frente. Está quase acabando. Viu como isso é complicado? Como a gente vai estudar estruturas em barras, em resumo, a gente vai se preocupar com as estruturas do tipo vigas, treliças, pórticos e grelhas. Então, esses são os nossos objetos de estudo na nossa disciplina de Mecânica das Estruturas 2, tá? Campus Mossoró, que esse semestre, graças a Deus, nós temos todos os campos trabalhando juntos e eu agradeço por vocês estarem conosco. Com relação à apresentação dos esforços internos, a gente apresenta os esforços internos, ou seja, representa-os por meio de sinais positivos ou negativos e tal. Então aqui a gente vai usar a nossa convenção chamada de convenção clássica. A convenção clássica ela faz o uso daqueles conceitos que a gente estudou em Mecânica das Estruturas 1. Eu vou trazer aqui como uma representação só do momento fletor, mas que vale para as demais. Então, a gente considera que um momento fletor é positivo, e o momento fletor é positivo quando ele tracionar os bordos inferiores da estrutura. Tá? Então, sempre que a sua estrutura estiver tracionada ao bordo inferior, como eu vou redestruxar aqui, se ela estiver tracionando o bordo inferior, a gente diz que esse momento fletor é um momento fletor positivo. E sempre que ela estiver comprimindo o bordo inferior, tal qual essa segunda ilustração aqui, a gente diz que o nosso momento fletor é negativo. Eu falo do momento fletor que é o mais importante, mas os demais têm suas importâncias também, tá? Então, o esforço cortante, quando é que ele é positivo? Quando a esquerda da seção for orientada para cima e a direita para baixo, e aí vai. Quando é que o esforço normal é positivo? Quando ele traciona as fibras da estrutura. Quando ele é negativo, quando ele comprime, tá? Mas para resumir aqui, eu vou simplificar e deixar só o momento fletor, porque os outros a gente já conhece um pouco mais. E a gente vai usar esse tipo de notação. E existe uma outra notação que é a que a gente chama de cartesiana ou referencial. Tá? A cartesiana ou referencial ela é mais simples de ser entendida porque ela é simplesmente posicional. Então, quando é que é positivo?
quando ela estiver orientada para o eixo positivo X, o eixo positivo Y, o eixo positivo Z, dependendo de que posição essa estrutura está considerada, tá? Mais detalhes vocês podem perguntar também na aula ao vivo, tá? Que a gente conversa um pouco mais sobre isso, ok? Então é isso, eu agradeço demais a vocês. Tem uma brincadeirazinha aqui no final só para descontrair um pouquinho, tá bom? Boa aula e a gente vai trabalhando ao longo desse semestre. Um abraço. Canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Mas é isso. Tchau! Tchau!